A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Com muito temor e tremor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Pastor Moisés, pastora Roseli estão em Campinas hoje, que está acontecendo o batismo, e a nossa irmã Rafaela vai descer as águas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A Bíblia diz que o Senhor faz festa no céu quando um pecador se arrepende. Se o Senhor faz festa, imagina nós, não é mesmo? Nosso coração se alegra por mais uma vida rendida ao nome do Senhor Jesus e para a glória da vida do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. E ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Essa é uma passagem conhecida de nós cristãos. Talvez se você esteja ouvindo, você ainda não ouviu, calma lá que a gente vai tentar explicar aqui. Vamos falar um pouquinho, só para contextualizar, quem era o profeta Eliseu. O profeta ele foi um substituto, um discípulo sucessor do profeta Elias. Que lá em 1 Reis você consegue ver como o Senhor usava a vida de Elias. E quando Eliseu foi chamado por Elias para esse propósito, para ser um profeta, para caminhar junto com Elias, Eliseu estava na terra, estava trabalhando com bois, a Bíblia fala. O chamado de Eliseu, se você encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 também. E Eliseu estava ali trabalhando, e quando Elias joga sua capa sobre ele e o chama, Eliseu deixa tudo. Ele só vira para Elias e fala assim, deixa eu me despedir dos meus pais, e eu já vou com o Senhor. E ele foi, se despediu dos seus pais. A Bíblia diz que ele queimou tudo aquilo que o prendia, sabe, no trabalho, na vida dele cotidiana, ele queimou tudo. E ele começou a seguir o profeta Elias e ali aprendeu muitas coisas. O tempo vai passando e Deus revela que ia recolher o profeta Elias. Ia pegar a vida dele. O profeta Elias não morreu. O profeta Elias foi assunto aos céus. Ele foi recolhido pelo Senhor sem morrer. Como eu sei, está escrito na Bíblia. E a Bíblia não mente. Não é mesmo? A palavra diz em 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, um pouquinho antes dessa passagem que nós lemos, que Elias ia ser levado aos céus. E aí Elias virava para Eliseu e falava assim, parece ter filho, né? Elias e Eliseu, mas não era. Mas fica aqui, que eu vou até a cidade ali e já volto. E Eliseu virava para ele, não vou te deixar de jeito nenhum. Eu vou com você. Eu vou com você. E ele falou isso por umas 2 ou 3 vezes, se não me falha a memória. E aí até os discípulos que seguiam mais distante, eles viravam para ele, mas você não sabe que o Senhor vai recolher a vida do seu Senhor hoje?
Ele falou, eu sei, mas não vamos falar disso agora. Deixa eu ir com ele. Me deixa eu ir com ele. E aí até que Elias vira para ele e fala assim, o que você quer que eu faça para você, guri, para você me soltar? Você está grudado aqui em mim. E aí Elias pede uma coisa muito difícil, que é porção dobrada. Em outras versões, diz que Elias pediu porção dobrada do Espírito. E quão difícil é isso? A gente, às vezes, canta, Senhor, me dá porção dobrada. E isso é uma responsabilidade tremenda. E, às vezes, a gente não tem noção disso. Mas eu acredito que, pelo andar com Elias, Eliseu já percebia qual ia ser a carga que ele ia ter que carregar. Aquilo, o propósito, o chamado dele, ele conhecia, ele já estava vivendo um pouco daquilo. Se você voltar 2 capítulos dessa passagem que nós lemos, você vai ver coisas que não são comuns e que Eliseu viveu. Tinha umas crianças lá tirando sarro dele, saiu uma ursa e despedaçou todo mundo. Você vê isso aí acontecendo hoje em dia? Você já viu algum outro momento da Bíblia isso acontecer? Então são coisas, uma intimidade assim com Deus, e que Deus honrava a palavra do seu profeta. E quando Eliseu, eu sempre vou confundir, mas me ajuda aí. Eliseu pediu para Elias a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. Ele falou, tá bom, mas você só vai receber isso se você me ver subindo aos céus. E ali, se ele já estava colado, ele colou mais ainda no profeta Elias, certo? E ele viu isso acontecer. A palavra diz que quando veio uma carruagem de fogo com cavalos de fogo buscar a Elias, Eliseu viu. E quando Elias foi subir, a sua capa caiu. Aleluia. E Elias pôs sobre ele. E ali começou o ministério de Eliseu solo, vamos dizer assim. A ele sendo o principal profeta naquele momento. E foi assim que chegamos até essa história onde nós acabamos de ler, que tem como tema o milagre do azeite. Meus irmãos, eu não faço ideia, eu posso imaginar o que essa mulher e esses 2 filhos estavam vivendo nessa história. A palavra começa dizendo que ela vai até o profeta Eliseu, porque o marido dela havia falecido e ele era um discípulo dos profetas e que era temente ao Senhor. Só que ele faleceu, ele morreu. Nessa situação aqui, a Bíblia me faz levar para pensar que os 2 filhos não eram adultos, porque eles não tinham famílias. A Bíblia não conta que eles tinham família. Então, talvez eles fossem crianças e dependentes dos pais. E, de repente, o pai, o provedor, se ausenta por causa do falecimento. Será que Deus não estava olhando isso? Será que Deus esqueceu? Cochilou? Não, meu irmão. Deus tem propósito em todas as coisas. Por mais difícil e dolorido que seja. Por mais que a gente não entenda. Talvez a gente não entenda agora e o Senhor nos revele lá na frente. Ou talvez que a gente não entenda. A gente, de repente, só vai entender lá na glória. O Senhor tem propósito em todas as coisas. Quando ela veio e aí se apresentou ao profeta e disse que tinha um credor querendo levar os seus filhos. Meu irmão, que coisa terrível. Seus filhos, como pagamento da dívida. Aqui eu consigo enxergar algumas coisas. Um momento de terror na vida, porque o pai, o marido, tinha falecido. Ele era servo de Deus? A Bíblia diz que ele temia o Senhor? Sim. A Bíblia diz que ele era um homem que temia ao Senhor. E mesmo assim ele estava devendo? Mesmo assim ele tinha dívidas? Mesmo assim ele morreu? Mesmo assim. E esse credor queria levar os filhos como pagamento. Meu irmão, minha irmã, se você é pai e mãe, você pode imaginar alguém querendo levar os seus filhos para pagar os seus boletos.
E essa viúva foi até o profeta, onde se apresentou e disse qual era a situação que ela estava vivendo. E aí, o profeta fala, tá, mas o que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Tem duas coisas. A primeira, que ela já estava passando uma dificuldade enorme. Quem é que come azeite? Não, você faz coisas para comer com azeite. Mas ela já estava com fome, meu irmão, minha irmã. Já estavam passando necessidade, não é verdade? Se ela só tinha uma botija de azeite. Azeite, até hoje, a gente vê que é um item de luxo, né? Pelo preço. Não é uma coisa barata que todo mundo consegue comprar à torta direita. Mas ela só tinha isso. E ela disse isso ao profeta. Foi quando ele, através do Senhor, porque o Senhor é quem conhece o detalhe. Nós vamos e voltamos. E a gente sabe dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Nós adultos temos que honrar isso, certo? Mas às vezes alguma coisa acontece que a gente não consegue honrar. Ou às vezes alguma coisa nos entristece de tal maneira que a gente... deixa para lá. Não é verdade? Deixa, depois eu resolvo. Deus é quem conhece. O profeta não conhecia essa mulher. Mas o Deus do profeta conhece. Conhecia o detalhe, conhecia todas as coisas. Eles eram uma família temente ao Senhor, que andavam junto com os discípulos. E estavam passando dificuldade. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes, o que a gente ouve hoje em dia é que quando você aceita Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas. Vai ser tranquilidade nessa terra, o melhor desta terra. Eu conto ou vocês contam? Não é sempre assim. Quando a gente decide aceitar o chamado do Senhor Jesus, a nossa vida muda, nossa vida transforma, nossa vida, a gente começa a ter perseguições que a gente não tinha conhecimento. Perseguição do seu colega de trabalho, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Porque agora você tem um Senhor. Porque agora você tem um norte. Você não fica mais vivendo só para você. Você não olha só para o seu umbigo, só para as suas necessidades. Você olha para Jesus. E o ensinamento que o nosso Senhor e Salvador Jesus deu é que neste mundo nós teríamos o quê? Bênçãos. Tudo. Não, nós teríamos aflições. A palavra do Senhor Jesus, não sou eu que estou falando, não foi o profeta Eliseu que falou, foi o nosso Senhor Jesus. Mas Ele nos garante que é para nós termos o quê? Bom ânimo, tenha alegria, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós fazemos parte do Senhor, nós fazemos parte da sua noiva, nós somos co-herdeiro com Cristo. Então nós venceremos também. Nós teremos aflições, assim como essa viúva estava passando. Com a ameaça de perder, depois de perder o seu marido, perder os seus filhos também. Só que, mais atrás, lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17, diz assim: não negue justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Era um mandamento de Deus. Que a gente tinha que cuidar, que o povo de Israel tinha que cuidar do estrangeiro, não era para repelir o estrangeiro. Tinha que cuidar do estrangeiro, tinha que consolar os órfãos e a viúva, as viúvas. Meu irmão, a gente faz isso como igreja hoje? Difícil, né? Difícil. Quando a gente vê o nosso irmão do lado passando dificuldade, às vezes a gente fecha o olho e fala, irmão, eu vou orar. Mas talvez esse momento que seu irmão esteja passando, ele além da oração, ele precisa de um abraço. Ele precisa de um estar junto, de um andar junto. Meu irmão, o que você está precisando hoje? E de repente ele vira para você e fala assim, eu só tenho uma botija de azeite. E você tem 2 quilos de arroz em casa. E Deus provê. Deus é aquele que provê.
Ele não deixa seu servo passar necessidade, além do propósito dele. Então, um tempo desses atrás, a gente estava aconselhando uma moça que estava com bastante dificuldade e física e espiritual. E aí eu falei, Senhor Jesus, o que eu vou ajudar? Falei, eu vou orar com você. Ligava todos os dias e a gente orava junto. Depois ela me contar tudo de novo, 40 minutos, ouvindo ela me contar sobre a vida e a situação que ela estava vivendo. Depois disso, a gente orava. E o Senhor, graças a Deus, me deu uma estratégia, como a irmã Shirley falou. Deus dá estratégia. Ela falou assim, o Senhor falou comigo, falou assim, fala para ela parar de olhar para ela. Para de olhar o seu problema. E a gente... E aí eu falei, Senhor, olha para o lado. Vê quem é que está precisando de ajuda aí. Quem é do seu lado que precisa de ajuda. E aí ela fez isso. E aí o Senhor começou a tratar com ela. E o Senhor começou a tratar aquilo que ela estava reclamando do que estava passando. Porque ela estava olhando para o lado. Porque ela estava olhando para o próximo. Porque ela estava sentindo a dor do outro e não somente a dela. Muitas das vezes a gente vive isso. Quando a gente está passando por um momento de tribulação, de deserto, a gente se fecha. A gente quer ficar quietinho, caladinho, não quer que ninguém me veja, eu estou invisível. Mas o Senhor quer que a gente seja corpo, seja família, seja igreja. E isso, às vezes, não é fácil de acontecer, não. A gente deixar ser cuidado. A gente deixar que as pessoas saibam da nossa intimidade, dos nossos erros, das nossas dificuldades. Isso, às vezes, fere a nossa vida. Porque a gente, baixa a guarda, né? Tira a máscara. Mas o Senhor tem propósito em todas as coisas. Em Mateus capítulo 5, versículo 45 e 46, diz assim, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Meu irmão, minha irmã. Quando a Bíblia fala isso, eu fiquei pensando sobre isso, falei, Senhor, mas ela era sua serva. Está passando por um luto ainda com uma ameaça deles levarem os seus filhos. Pois é. E o sol continuava nascendo, a chuva continuava nascendo. Então, o mundo... Eu tinha uma ideia, uma ilusão, uma utopia, de repente, na minha cabeça, que a gente gosta muito de assistir filme da Segunda Guerra Mundial, documentários da Segunda Guerra. E quando aquele terror estava acontecendo, os boletos continuavam chegando. Tinha pessoas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nos outros países, e até mesmo naqueles países em que estava acontecendo a guerra, o mundo continuava girando, é isso que eu quero dizer? Sabe? Os boletos continuavam chegando, as crianças iam para a escola no dia que davam, você tinha que trabalhar. Eu falei, gente, mas que loucura isso! As pessoas estão morrendo. E aí, hoje, em 2025, tem guerra acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Tem mais de ano isso, né? Bomba explodindo. No Oriente Médio nem se fala. E a gente continua o quê? Do outro lado do mundo. A gente está fisicamente longe. E a gente continua trabalhando. A gente continua almoçando, jantando, indo para a escola, indo trabalhar. O mundo continua sendo o mundo. Hoje, a gente tem mais acesso à informação. Tudo que acontece lá, a gente consegue saber praticamente online, full time, na hora que está acontecendo. É mais triste, eu acho. Porque a noção que a gente tem é maior. E a noção de que a gente não tem poder nenhum é maior também. Como que a gente vai poder ajudar? O que a gente pode fazer? Nesse caso da guerra, se você não é um soldado treinado, você só pode orar, meu irmão. Para que Deus tenha misericórdia daquelas vidas, daquelas famílias, daquele povo. Como alguns países que estão em perseguição religiosa.
Foi, eu acho que essa semana ou semana passada, se eu não me engano, que mataram 40 pessoas, entraram na igreja e mataram todo mundo. Foi no Congo? Foi no Congo? Foi em algum país da África. Eles entraram, como nós estamos aqui, eles estavam cultuando ao Senhor. E entraram um monte de gente com metralhadora, acabou com todo mundo, levou todo mundo. Nós sabemos que aonde o Senhor entra, há vida. Então sabemos que aquelas vidas foram resgatadas pelo Senhor e isso também é permissão de Deus para que tudo que está escrito na palavra dele se cumpra. Mas é triste, não é triste você ver uma notícia dessa? É muito triste, meu irmão, minha irmã. Então, mesmo nós, sendo servos do Senhor, entregado a nossa vida para Jesus, pode ser que na nossa vida a gente... Pode ser não. Mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por dificuldade. Mas essa viúva, ela soube pedir ajuda. Se ela simplesmente se fechasse e deixasse o dia em que o credor fosse cobrar e ela não tivesse o dinheiro e levar os seus filhos, isso ia acontecer, isso não estaria nem na Bíblia, talvez. Como, de repente, já estavam acostumados a fazer isso nessa época. Mas ela foi pedir ajuda. E ela chegou no profeta, e assim como nós lemos, ela foi pedir ajuda. Aí o profeta, ele chegou para ela e falou assim, você só tem uma botija de azeite? Então tá bom, chega nos seus vizinhos e pede um monte de vasilha. Ou em outra tradução, pega um monte de botija vazia, peça e não peça poucas, peça muitas. E aí, quando você reunir essas vasilhas, você entra em casa e fecha a porta. A gente hoje sabe o que aconteceu. A gente tem o começo, o meio e o fim da história. Será que ela entendeu de imediato o que ia acontecer? Falou, o que eu vou fazer com uma botija de azeite, um monte de vaso vazio? Mas ela foi e obedeceu. Primeiro ela pediu ajuda aos vizinhos. Ah, meu irmão, isso veio assim, encaixou assim, sabe a carapuça? Que muitas das vezes hoje a gente não conhece nem nossos vizinhos, não é mesmo? A gente quer orar pelo nosso próximo lá na Turquia. A gente quer orar pelo nosso próximo lá no Congo, como eu acabei de falar, não sei se era Congo, mas o nosso vizinho do lado, que divide parede com a gente não sabe nem o nome dele. Né? Às vezes ele precisa do quê? De Jesus. Ele é barulhento e ele precisa do quê? De Jesus para dar paz para ele. Às vezes ele está passando por uma dificuldade, você tem um pouquinho de arroz para dar para ele. Mas a gente não conhece. Quando o Fá se acidentou e ele precisou ir para casa, nós moramos num prédio no 3º andar e não tem elevador. É muito legal. É o cardio dele. Só que quando ele foi para casa antes da cirurgia, não podia nem encostar, porque senão ia acontecer, piorar a fratura. E aí, quando eu estava saindo de casa para ir pegar ele no hospital, vim pegar ele aqui no Giglio, no hospital, tem um vizinho que a gente se conhece de descer a escada, que ele é grandão, e eu sei que ele luta judô, porque ele já viu as crianças de kimono e já se apresentou que ele também era lutador de judô. Aí eu falei, Paulo, seguinte, estou indo pegar, o Fábio sofreu um acidente, estou indo pegar ele, você me ajuda se eu precisar? Porque eu não ia conseguir carregar ele. Nas escadas. Aí ele falou, não, pode deixar, pode deixar. Prontamente me atendeu. A gente se conhece de oi, tchau, tudo bem. Peguei a sua encomenda, atendi fulano. Essas coisas não tem intimidade. Vai carregar meu marido? E aí foi assim que aconteceu. O meu irmão veio e o Paulo também. Eu mandei uma mensagem para ele. Ele falou assim, já estou descendo. E aí eu botei o carro na garagem e ele veio, eles fizeram cadeirinha, assim, sabe? E eles subiram com um Fá. Meu irmão, não é todo mundo que atende a gente, não. Será que a gente atende? Às vezes me pede, quem está no prédio desce lá para abrir a porta. Fala, vou esperar um pouquinho. Estou confessando aqui. Vou esperar um pouquinho para ver se alguém de mais lá de baixo pode atender. Que vergonha, Camila. Levanta daí, anda. Para de ser preguiçosa. Isso é Deus falando comigo, tá? Não estou falando com você, não. Deus tratando comigo. Mas a gente precisa conhecer nossos amigos, nossos vizinhos, meus irmãos. Seus filhos fazem atividades, os pais dos amigos, o seu colega de trabalho, que você passa mais tempo com ele do que com a sua esposa, com o seu esposo. Você tem que conhecer ele.
A gente tem que conhecer nosso próximo, realmente nosso próximo. Não só para uma hora de dificuldade, como foi essa que o Paulo me ajudou. Para uma hora que ele estiver em dificuldade, você ser bênção na vida dele também. Meu irmão, Deus é tremendo, maravilhoso. E aí, depois que ela tinha pedido ajuda, os vizinhos deram, eu acredito que ela era uma boa vizinha, porque os vizinhos emprestaram as vasilhas, as botijas para eles. E aí ela se fechou com seus filhos em casa, com aquilo que ela tinha em casa. Ela só tinha uma botija de azeite. E aí o milagre começou a acontecer. Eu não sei se ela botava uma gotinha e subia. Eu já pensei em várias hipóteses. Ela botava uma gotinha da vasilha dela e o azeite subia e enchia o vaso. Ou se o azeite que estava nela, ela ia derramando e não esvaziava o que estava na mão dela e enchia, e enchia, e enchia. Eu não sei o que é. Alguma coisa aconteceu que o azeite encheu todas as vasilhas. E isso, se não é milagre, meu irmão, minha irmã, não sei o que é. Não é verdade? E foi enchendo, e foi enchendo, foi enchendo. E eu imagino a cara dela, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vai enchendo. Meu filho, me traz mais uma. Mãe, acabou. Acabaram as vasilhas, estavam todas cheias, e aí o azeite parou. Aleluia. Ó Senhor. Ela obedeceu a orientação do profeta. Ela obedeceu a voz do Espírito Santo, que hoje nós podemos dizer, porque Ele é o nosso Deus conosco, Ele anda conosco. E eu ouvi, na verdade, uma pregação do pastor César essa semana que falou muito comigo. Quem é o Espírito Santo? E, resumidamente, Ele é o nosso tradutor. Ele nos traduz ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E Ele também nos traduz para os nossos irmãos, porque muitas das vezes nós somos rudes, nós somos pecadores, irmão. Nós somos pecadores e a gente não sabe como falar a cada um. Mas o Espírito Santo é o nosso tradutor. Se você puder, ouça essa pregação, vai te edificar. Está lá no YouTube. Ela obedeceu e ela começou a viver junto com a família dela o milagre do Senhor. Às vezes, a gente precisa conhecer os nossos vizinhos, como eu já disse. Mas às vezes a gente precisa se fechar. No nosso íntimo, na nossa casa, no nosso interior, no nosso... como diz lá em Mateus 6,6, diz, mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Está vendo como Deus age em todas as coisas? Tem hora que é para a gente que abrir. E lá em Eclesiastes 3 diz que há momento em todas as coisas. Há momento de plantar, há momento de colher, há momento de chorar, há momento de rir, há momento de celebrar. Há momento de construir e de derrubar. Nesse momento, depois que ela obedeceu e pegou as botijas, os vasos vazios, ela entrou em casa e ela foi viver com os filhos dela. Aquilo que Deus tinha na vida deles. Que era um milagre da multiplicação de azeite? Era. Mas para que era? Para a edificação deles. Para fortalecimento deles. Imagina essas crianças, ou jovens, ou adolescentes, sei lá, vivendo isso. Ver isso. Eles estavam, talvez, sem perspectiva, perderam o pai, a sua mãe não tinha condição de sustentá-los, e eles estavam sendo ameaçados a serem vendidos como escravos. Talvez eles estivessem sem perspectiva de vida. Sem nenhuma, não tem para onde nem correr. Porque se eu correr para a cidade vizinha, o fulano conhece fulano, que vai chegar e vai falar onde eu estou, e eu vou ser preso. Vou ser escravo. Tem vezes que o Senhor nos quer no secreto. Orando em secreto. Vivendo em secreto. Há momentos para todas as coisas, como eu já disse. E se você parar para analisar essa passagem, você vê que eles começaram a viver o milagre quando eles estavam juntos, cumprindo a palavra
palavra do Senhor, vivendo o milagre juntos. Eles estavam juntos. Meu irmão, minha irmã, nós somos adultos, sabemos que muitas das vezes não é fácil ser junto, né? Que nem diz aquele meme, eu tentando entrar no céu, com a cara toda esticada, assim, como se estivesse entrando numa frestinha, porque tá difícil de amar o próximo. E quem é nosso mais próximo? Quem mora com a gente, quem vive com a gente, é a esposa, é o esposo, são os filhos. E às vezes o próximo não facilita, né? O amar. Mas o que o Senhor me fez enxergar nessa manhã, nessa semana que a gente veio estudando, é que quando a gente está debaixo da orientação do Senhor, quando a gente não tem mais o que fazer, já esgotou todas as nossas forças e possibilidades, recursos, quando a gente se fecha com a nossa família, dobra o joelho e começa a orar, o milagre começa a acontecer. O milagre começa a acontecer. Não é para se isolar não, meu irmão, minha irmã. Não é para se isolar porque isso é pecado. Está escrito lá na Bíblia que é pecado. Não se isole porque se isolar é pecado. Mas tem momentos, talvez do seu dia, ou da situação que você esteja vivendo, que você precisa ter o seu momento com Deus. O seu momento de oração, o seu momento de se derramar no Senhor. Que nem nessa pregação do pastor César, ele virou e falou assim, como o Espírito Santo é o nosso tradutor, às vezes você dobra o joelho e começa a falar, Senhor, ele usou esse exemplo, eu quero me separar, não quero... Aí o Espírito Santo olha assim, olha para Deus, não, ela não quer nada não, ela não sabe o que está falando, daqui a pouco ela muda. Não é mesmo? Ah, Senhor, eu não vejo saída, não vejo solução, não quero mais, eu não vou andar mais, não vou mais, não quero mais. Não, Senhor. Aí o Espírito Santo, nosso divino companheiro, ele vira assim, não, Senhor, ela não quer nada não. Deixa com ela, só está cansada, renova as forças. Ele é o nosso tradutor, porque ele conhece o nosso íntimo, ele conhece a nossa estrutura, que é pó, que é fraca. Mas ele nos sustenta, aleluia. Ele nos sustenta. Para concluir, outro detalhe importante, e que falou bastante comigo, é que o azeite, ele só parou de correr, diz aqui, né? No versículo 6. Mas ele respondeu, já acabaram, o filho respondeu à viúva. Então o azeite parou de correr. O azeite só parou de correr quando? Todos os vasos estavam cheios. Não tinha mais vaso, o azeite parou de correr. Aí o Senhor me levou lá em 2 Coríntios 4:7, que diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Aleluia! Os vasos daquela viúva, eles eram emprestados, certo? Segundo a palavra. Talvez, quando ela volta no profeta, ele manda ela vender, pagar a dívida e viver do resto, talvez ela tivesse que devolver aqueles vasos. Ela vendeu o azeite, porque o que tinha valor era o vaso ou era o azeite? Era o azeite. E o Senhor nos assemelha a vasos de barro. O Senhor faz essa analogia conosco. Eu e você, nós somos vasos de barro, que carregamos conosco, nós que conhecemos o Senhor, que já tivemos vida com Deus, experiências com o Senhor Jesus. Nós carregamos um precioso tesouro, e é Ele quem tem valor. Não sou eu, não é você, não somos nós, nem todo mundo juntinho, a gente não tem valor, porque o valor está dentro de nós. Nós somos vaso. E o azeite só para de correr quando os vasos acabam. O azeite, que é o Senhor, a bênção do Senhor,
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse versículo está em Efésios 3, 20 e 21. Meu irmão, minha irmã, você é vaso ou você é azeite? Ou você é vaso cheio do azeite? Se posicione hoje, se posicione nesta manhã. Em nome de Jesus, seja vaso. Senhor, eu não tenho valor, talvez eu seja até emprestado. Eu acho que eu sou de mim mesma, mas não sou. Mas me enche, Senhor, me enche de ti. E quando o vaso é pequenininho, enche mais rápido, viu? É um segredinho. Quando o vaso é pequeno, enche mais rápido. O dia a dia vem deixar a gente vem esvaziar, porque a gente vai usando o azeite e vai esvaziando. Porque você ora para um, você fala com o outro, às vezes você peca aqui, peca ali, aí o azeite vai diminuindo. Mas quando você entra em secreto, o Senhor te enche de novo e te capacita a viver cada dia com o Senhor e pelo Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Que sejamos vasos de barro, prontos a servir ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, e que o Espírito Santo, Deus conosco, que anda conosco, possa traduzir a nossa vida a Ele e possa traduzir a nossa vida ao próximo, para que aonde quer que o Senhor nos plantar, nós possamos transbordar da glória dEle, para a honra e a glória do nome dEle. Amém, igreja? É uma palavra pequena, mas que eu espero em Deus que Ele traduza o seu coração e possa te edificar nesta manhã, possa falar com você em cada momento da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar pela nossa semana, vamos orar pela nossa família, vamos orar. Logo depois o irmão Edson vai estar impetrando a bênção. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor veio ao nosso encontro. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui e falou conosco, Pai. Ah, Senhor, nós sabemos que não somos dignos da Tua presença, mas o Senhor é misericordioso, é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pelos meus irmãos aqui presentes, obrigada pelos meus irmãos que assistiram esta live, aonde quer que esta live chegar, que seja bênção a essas vidas, a essas famílias, que o Senhor possa fazer tudo novo. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, possa cair em nosso coração e nós possamos ser, Senhor, terra fértil, Senhor, e possamos frutificar a Tua palavra, Deus. Que nesta manhã nós possamos sair daqui, Senhor, maravilhados contigo. Que o Senhor possa traduzir, Senhor, esta palavra aos nossos corações, às nossas necessidades. E possa nos fortalecer durante toda essa semana, para sermos, Senhor, vasos de barro, Senhor, que carregam um precioso tesouro. Que o Senhor nos faça bênção aonde quer que o Senhor nos levar. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, e nos abençoe nesta semana. Senhor, no nosso trabalho, Senhor, na nossa casa, escola, na nossa família. Senhor, que o Senhor nos ensine, Senhor, a sermos igreja, Teu povo, Senhor, aqui nesta terra. Senhor, em nome de Jesus, nos reveste da Tua armadura, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, estarmos, Senhor, prontos a guerrear em Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.